Sabe qual é o melhor jeito de curtir Porto Alegre? É melhorando Porto Alegre. E para a cidade ficar melhor ainda, você pode pagar o seu IPTU com até 11% de desconto à vista até 9 de fevereiro. Acesse sua guia digital pelo site prefeitura.poa.br/IPTU ou pelo WhatsApp do 156 mais Poa. IPTU 2026. Você melhora Porto Alegre melhora a sua vida. Prefeitura de Porto Alegre. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto. Felicidade. Nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Intenção da Ordem dos Advogados do Brasil com essa reflexão. O STF precisa mesmo mudar? Sem dúvida nenhuma, a OAB cumpre o seu papel, a sua missão de defesa da Constituição, de defesa do Estado de Direito, propondo 8 medidas para que nós possamos resgatar a plena credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Importantíssimo, tem e continuará tendo um papel imprescindível na manutenção e na defesa da democracia, mas para isso nós precisamos de mudanças. E por isso a OAB, cumprindo o seu papel, a OAB do Rio Grande do Sul propõe 8 medidas de mudanças na Suprema Corte do país. Eu acredito que o ambiente hoje é favorável, ou melhor ainda, você acha que o STF está maleável a esse tipo de proposta? Algumas das propostas que serão aqui apresentadas vêm na linha, inclusive, da manifestação do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. Nós precisamos que os inquéritos abertos de ofício sejam extintos, nós precisamos acabar com as decisões monocráticas, restringir as decisões monocráticas, nós precisamos do respeito pleno ao direito de sustentação oral, respeito a prerrogativas da advocacia, nós precisamos da retirada do sigilo do processo do Banco Master, precisamos discutir o ativismo judicial, ou seja, quando o Supremo toma decisões que são de outros poderes para a manutenção da harmonia entre os poderes. Então são 8 medidas que visam exatamente preservar o Supremo Tribunal Federal. De indicação e de duração do mandato. Essa é outra proposta que nós estamos fazendo, no sentido de que haja a fixação de mandatos
para os integrantes do STF. Tem havido manifestação com outras OABs no Brasil? Bom, nós estamos fazendo a nossa parte, a carta é para a sociedade gaúcha, conclamando as entidades que estão aqui presentes, no sentido de que nós possamos fazer também esse debate e estamos dando a nossa contribuição. Somos favoráveis à proposta de um código de ética ou de um código de conduta, que já foi apresentada, mas entendemos que isso é o mínimo, porque não resolve todos esses outros aspectos que eu referi. O código de ética ou o código de conduta é importante, mas ele não resolve o abuso nas decisões monocráticas, ele não resolve os inquéritos que são abertos de ofício, entre tantos outros temas que referi anteriormente. O senhor espera uma participação política como apoio? Como é que o senhor acha que o Congresso, o Senado especialmente, pode ajudar nesse processo? Eu acho que o Senado da República tem sido omisso no seu papel e nós chegamos nesta gravíssima crise que temos hoje de credibilidade do STF, muito por responsabilidade do Senado Federal, que deixou de cumprir o seu papel de fiscalização. Se nós tivéssemos tido, ao longo deste período, e falo com tranquilidade, porque a OAB do Rio Grande do Sul vem, desde janeiro de 2022, alertando para excessos, para a exposição midiática de alguns ministros incompatível com a lei orgânica da magistratura. Se o Senado já tivesse sinalizado nesse sentido, quem sabe nós teríamos uma situação diferente hoje. Espero que o Senado e que todos possam, neste momento, contribuir exatamente para o resgate da plena credibilidade do STF. Mais de 60 bilhões de prejuízos, quem paga é a sociedade. Esse é um tema que tem que ser debatido em relação ao caso do Banco Master. A nossa posição sobre o tema Banco Master é a retirada do sigilo do processo. Presidente, hoje está um número absurdo do crescimento de processos envolvendo familiares dos ministros do STF. A OAB pode fazer alguma coisa também nesse sentido, criar algum mecanismo interno para frear também isso aí? A OAB já fez isso. A nossa proposta, inclusive, está alinhada a pautas históricas da OAB. Esse tema foi objeto de debate e o Supremo decidiu que não se aplicava a restrição aos parentes. Por isso que o Código de Ética ou de Conduta, ele é muito importante especificamente em relação a essa temática da advocacia por partes de parentes em tribunais. Doutor Lamarck, após esse evento, a OAB terá novos atos, fará novas ações. O que está previsto da seccional Rio Grande do Sul? Bom, por hora é este ato, mobilizando. Nós temos aqui diversas entidades representativas da sociedade civil que irão subscrever esta carta aberta e a partir desse movimento nós continuaremos atentos e cumprindo a nossa missão, como afirmei no início e reitero. Um ato absolutamente institucional, sem nenhum viés político. Nós precisamos que este assunto do Supremo Tribunal Federal seja debatido sob o ponto de vista técnico e institucional. E é isso que a OAB do Rio Grande do Sul sempre fez e continuará fazendo. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu renovo a minha saudação e agradeço profundamente a presença de cada uma e de cada um dos senhores neste histórico, importante ato público que é da Justiça. A OAB reafirma com esta mobilização que atua diante de riscos à institucionalidade. Cumpre sua missão de zelar pelo devido processo legal, pelas garantias constitucionais e pelas prerrogativas da advocacia, pilares essenciais para a legitimidade da justiça e para a confiança da sociedade nas instituições. Este é um ato de responsabilidade democrática, um gesto de alerta institucional, de diálogo público e de compromisso com a Constituição, com a legalidade e com o futuro da democracia e do sistema de justiça.
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, no fiel cumprimento de sua missão institucional de defender a Constituição da República, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, bem como pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas, juntamente com as demais entidades firmatárias, dirige-se à sociedade gaúcha por meio da presente carta aberta. A OAB, RS e as entidades representativas da sociedade civil abaixo assinadas conclamam a imprensa, as associações jurídicas, os poderes constituídos, os agentes públicos e privados e todo o sistema de justiça do Estado do Rio Grande do Sul a subscreverem 8 propostas objetivas de aprimoramento institucional do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, sucessivos episódios envolvendo excessos no exercício de competências, violações ao devido processo legal, em alguns casos, afrontas a prerrogativas da advocacia, assim como, mais recentemente, fatos graves relacionados ao chamado caso Banco Master, envolvendo 2 ministros, bem como manifestações públicas de cunho político e declarações sobre processos em curso por parte de alguns ministros, em alguns momentos, aumentaram significativamente nos últimos anos, em evidente extrapolação aos limites impostos pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional e produziram danos à confiança da sociedade no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os signatários da presente carta aberta propõem a adoção das seguintes 8 medidas. Devido processo legal. 1. Encerramento imediato dos inquéritos abertos de ofício e ou a remessa às instâncias competentes dos referidos inquéritos ante a inequívoca afronta ao devido processo legal. Respeito à Lei Orgânica da Magistratura e liturgia do cargo. 2. Afastamento dos ministros da exposição midiática, especialmente quando houver relação direta ou indireta com processos em tramitação na Corte, e não produção de manifestações político-partidárias, preservando-se a imparcialidade, a sobriedade e a autoridade do cargo, em observância ao que determina a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ativismo judicial. 3. Discussão para alterar a legislação que rege as ADPFs e as ações diretas de inconstitucionalidade com vistas à contenção do ativismo judicial, de modo que o STF se restrinja à análise da constitucionalidade das leis, respeitando os limites de sua competência, a separação e harmonia entre os poderes. Transparência e isenção. 4. Retirada imediata do sigilo do processo envolvendo o Banco Master. Mandatos para integrantes do tribunal e forma de indicação. 5. Mudanças no modelo de indicação dos ministros, bem como instituição de mandatos, como forma de mitigação do poder concentrado e demonstração de compromisso com o futuro e com o aperfeiçoamento da justiça brasileira. Código de conduta. 6. Revisão urgente da decisão que admite a atuação de parentes de ministros nos tribunais, acompanhada da adoção de um código de conduta, sem prejuízo do dever ético que deve nortear a magistratura, independentemente de normas escritas. Fim do abuso de decisões monocráticas. 7. Reafirmação da colegialidade como regra, especialmente no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, com a necessária limitação legal dessas decisões excepcionais. Fim das restrições à sustentação oral. 8. Revisão imediata do regimento interno do STF para que as sessões presenciais sejam regras e o plenário virtual uma exceção, condicionada à concordância das partes e sem qualquer restrição ao exercício da sustentação oral. O que está em jogo transcende ideologias, governos ou ciclos eleitorais. Está em risco
o próprio sistema de justiça, os direitos fundamentais da cidadania, as prerrogativas da advocacia e a credibilidade da justiça, pilar essencial da democracia e última trincheira do cidadão diante da violação dos seus direitos. Os milhares de magistrados sérios, independentes, comprometidos e imparciais merecem essa reconstrução. A advocacia, que dá voz ao cidadão, exige essa mudança. E a sociedade, que sustenta o Estado e suas instituições, não pode mais esperar. Diante disso, a presente carta aberta, alinhada a propostas e posições históricas da OAB, propõe formalmente a adoção das medidas acima elencadas, que no entendimento de seus subscritores são essenciais para o retorno à institucionalidade, à segurança jurídica e ao resgate da credibilidade plena do STF como guardião da Constituição e alicerce da democracia brasileira. Quero fazer um agradecimento a todos mais uma vez e um destaque especial em nome de todas as advogadas e advogados, todos que compõem o sistema OAB, referir a presença aqui de conselheiros e conselheiros, de presidentes de subseções, de presidentes e membros das nossas comissões, da nossa Caixa de Assistência, da nossa Escola Superior de Advocacia. O sistema OAB Rio Grande do Sul está unido em torno desta pauta que é, como afirmei, suprapartidária. Nós não nos movimentamos por paixões políticas, ideológicas ou partidárias. Estamos, desde o início da nossa gestão, em janeiro de 2022, fazendo uma defesa integral da democracia e do Estado de Direito, e assim continuaremos. E estamos aqui com duas grandes lideranças da OAB do Rio Grande do Sul que representam todos os demais ex-presidentes que gostariam de estar presentes. Então faço esta homenagem especial à presidente Cléia Carpe da Rocha e ao presidente Luiz Felipe Magalhães. Nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mais uma vez, foi um fenômeno, foi espetacular, enfim. Obrigado, foi Serginho. Mágico. E hoje aqui, tu recebesse nas 2 noites a visita do presidente da OAB, que hoje está promovendo esse ato público aqui. O STF precisa mudar. E hoje tu vem aqui também prestigiar o ato, prestigiar também a visita do Leonardo Lamarck lá no Planeta Atlântida. Planeta Atlântida que passou a ser um orgulho não só mais dos gaúchos, mas dos brasileiros. Que bom, Sérgio, que bom esse teu prestígio aí que tu nos dá, cara. Fico muito feliz com isso. Fico muito feliz, obviamente, de ouvir isso. E ele é grande porque pessoas como tu nos ajudam a construir e engrandecer o planeta. Tá? Muito obrigado. E ele também é grande, principalmente por causa do Renato Sirotsky, que continuou lá na vibração dele, o Eugênio Correia, o Dodge, o Sicão, a RBS. Mas o que mais chama a atenção não é o sucesso do Planeta Atlântida, não é a magia do planeta, é a organização, e não vi um ato que não fosse de civilidade, as pessoas que só na vibe da felicidade. O que chama atenção não é o show, não é a organização, é a harmonia
e a magia da maneira como a organização, as pessoas se sentem lá como se estão em casa, seguras. Que bom, cara, tá? Porque a gente é um esforço gigantesco. Sim, a gente recebe esse feedback nas redes sociais, recebe esse feedback na praia no outro dia, a gente recebe isso da comunidade de Xangri-Lá e de todo mundo que vai no planeta toda hora, assim, só elogios com relação a esse nosso investimento em segurança, em infraestrutura, em sinalização, em fazer a coisa andar, uma grande parceria com o poder público, tanto a Prefeitura de Xangri-Lá quanto o Estado, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança, uma ação, veio à tona aí uma quadrilha que tentou fazer um roubo de celulares e foi infeliz. A presença do governador Eduardo Leite. Isso é fundamental institucionalmente, né, cara? Mostra que... Vocês encerraram 3 décadas com chave de ouro, não menos do que isso, né? Valeu, Serginho. Mas hoje aqui, ó, hoje é hora primeiro de retribuir a presença do Leonardo lá, do Leonardo Lamacchia, que foi no planeta, que nos prestigiou. Então a gente veio, eu vim representando a classe artística, né? Só tem advogado, todo mundo de gravata, eu bem à vontade. Parece que saí agora do planeta. Está no clima. Mas eu... é difícil ainda, difícil sair de um evento daqueles. Mas isso aqui absolutamente necessário, essa coragem, essa ousadia. Eu tenho muito orgulho aí de ser amigo do Leonardo desde que ele nasceu aí, cara, pela minha relação aí de amizade de infância com o Cláudio. Eu conheço o Leonardo aí, esse trabalho que ele está fazendo tem que ser prestigiado, tem que ser louvado, é muito legal, é um absurdo esses desmandos e a gente tem que, no mínimo, contribuir com o que a gente pode, que é ter a presença aqui, né? Eugênio, eu não tenho a procuração dos gaúchos, mas em nome dos gaúchos, muito obrigado por tudo o que o planeta já fez e vai fazer pelos gaúchos. Valeu. Que o universo conspire a favor cada vez mais do sucesso de vocês. Obrigado. Que venham mais 30 anos, né? Desejo saúde para nós aí. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Estamos hoje aqui no Cubo da OAB, um ato público promovido e liderado pela OAB-RS, sob a liderança de Leonardo Lamacchia, e hoje o grande destaque é a Caixa dos Advogados, a presidente Neuza Bassa. Presidente, uma mensagem, porque hoje foi a carta, hoje foi a sociedade, foi a OAB. Isso mostra o protagonismo da OAB e da Caixa dos Advogados, né? A OAB, historicamente, ela tem esse papel de vanguarda na defesa, né, não só da advocacia, mas de toda a cidadania. Esse é um momento muito importante, como nós podemos observar, esse auditório ficou lotado, com apenas 2 dias aí de divulgação do evento. A sociedade quer sim uma manifestação e por isso a realização desse evento com essa carta aberta tão importante dos gaúchos, buscando então uma grande reflexão sobre a forma como o STF tem se comportado, extrapolando muitas vezes extrapolando e sem ter o devido cuidado com as prerrogativas da advocacia e também com a nossa Constituição e a defesa da nossa democracia. Então, esse ato é mais do que necessário e não podia deixar de ser a OAB organizando e sendo protagonista, mais uma vez, desses atos em defesa da nossa Constituição Federal. As façanhas da OAB, da Caixa dos Advogados, em defesa da sociedade e da Constituição de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Eu que agradeço, e a Caixa de Assistência não poderia de estar aqui compondo essa mesa, porque apoia e estamos trabalhando de forma conjunta todo o sistema da OAB. Obrigado, presidente. Sirvam nossas façanhas
façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Doutor Matheus, o ato da OAB hoje mostra o protagonismo da OAB e a Caixa hoje prestigiando esse evento. Exatamente. Acho que antes de mais nada, antes de falar do evento, é importante que a gente falar que a gente está entrando nos 80 anos da Caixa de Assistência. Então é um ano muito especial para toda a diretoria, para toda a advocacia que acompanha os trabalhos da Caixa, que aproveita, participa de tudo aquilo que a gente faz. E em relação ao evento aqui, acho que é algo muito importante, né? Eu acho que o Brasil clama por mudanças relacionadas ao STF. A gente tem visto aí nas manchetes muita coisa relacionada ao STF e pensamos que o protagonismo do STF ele tem que ser no judiciário e não nas manchetes a todo tempo, toda hora. O senhor quer dizer que está muito midiático? A gente estranha um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho... A gente que convive com o trabalho com a advocacia há mais de 20 anos, a gente viu uma mudança em tudo isso com o passar dos anos, com o STF passando a ser protagonista da nação, enquanto convenhamos, para ser algo, digamos, mais discreto, né? A discrição, acho que do juiz, a independência do judiciário, enfim, a gente então percebe isso. Para quem está no meio, muitos aqui sabem disso. Enfim, eu acho que um evento desse é muito importante para a gente trazer isso à pauta, isso à baila e toda essa discussão. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para vocês. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Estamos hoje aqui no Cubo da OAB, onde acontece o ato público que a OAB promove, um ato público com o tema "O STF precisa mudar". Presidente, ex-presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros, advogado hoje aqui participando também desse protagonismo aqui da sociedade, que é um ato da OAB, liderado pela OAB, mas é um ato principalmente da sociedade, né? Perfeita a tua colocação, Sérgio. O presidente Leonardo Lamacchia tem se posicionado muito bem na defesa da advocacia, na defesa do Estado Democrático do Direito, muito bem nas prerrogativas do advogado. E o que a sociedade brasileira tem visto recentemente, nem tão recente, né? Nos últimos acontecimentos jurídicos e políticos, geométrico, né? Em especial agora os últimos acontecimentos, em especial no referente ao Banco Master, que até agora a atuação era uma interferência mais no campo político, mas agora passou também no financeiro. Não, e tem a atuação de parentes de ministros, de integrantes dos tribunais superiores. Eu acho que a sociedade brasileira precisa dar um basta nessa situação. E a OAB-RS tem feito um trabalho exemplar, ímpar e muito bem conduzido pelo nosso presidente Leonardo Lamacchia. Presidente, aliás, advogado, sempre lhe chamo, me confundo, sempre lhe chamo a imagem como ex-presidente do Esporte Clube Internacional, o doutor Marcelo Medeiros aqui. Tudo que o senhor colocou, o resultado final é um prejuízo para a sociedade, para a nação, de mais de 60 bilhões, que vão faltar na saúde, na mobilidade urbana, na educação, no agronegócio, não é isso? Além desses prejuízos do desvio de verbas públicas que poderiam estar sendo direcionados para segmentos importantes da sociedade, eu acho que tem uma situação, a insegurança jurídica, o medo
da falta de liberdade das pessoas poderem se expressar, de um jornalismo atuante, importante como pilar da democracia. A palavra não pode ser punida e o direito vive da palavra. A advocacia vive da palavra. E é essa palavra que a gente está levando para toda a sociedade, que o STF precisa mudar. E sirvam as façanhas da OAB de modelo a toda a terra? Todas as nossas façanhas. Abraço.